Eu consertei a nave de uma extraterrestre, e ela me mostrou como as almas chegam ao paraíso. Dizer isso em voz alta para alguém da cidade soaria como a barba de um velho mecânico que inventou histórias para as noites frias. Mas aquela noite de tempestade em Montana explicou tudo. O vento que parecia roçar as paredes do galpão, como um treinador de boxe, o cheiro de serragem molhada, o rangido das portas de metal e um brilho que não era da lua. Algo entre um farol e uma promessa. Quando vi as marcas no campo, sabia que aquilo não era um caminhão capotado, nem restos de algum avião pequeno. Era algo que não pertencia ao faz de conta das estradas rurais. Era tecnologia orgânica, curva e metálica como um corpo que havia sido dobrado pelo céu. Levei meu caminhão até onde a terra estava remexida. As gotas de chuva traçavam linhas rápidas na lona do capô. Havia pedaços de metal brilhando como ossos de peixe, e no centro, uma cavidade onde uma criatura se encolhia como quem tenta se esconder do mundo. Seus olhos, porque chamá-los de olhos parecia o mais justo, eram grandes, escuros, e refletiam a tempestade como dois espelhos de ébano. Era feminina na maneira como se mexia. Cuidadosa, estudiosa, com mãos que, embora não parecessem humanas, tinham um gesto quase humano ao encostar numa fenda do casco. Pelo resto da vida eu fui um homem de peças e parafusos. Nasci afogado em graxa. Aprendi a ouvir motores como se fossem confessionários. Nunca acreditei em milagres com mais do que o pé na oficina. Milagres eram quando uma rosca mais apertada salvava um eixo. Mas ali, diante daquela figura, algo diferente pedia um conserto que não existia em nenhum manual. Ela não falou com a boca. Foi uma presença. Uma voz que entrou primeiro no espaço ao redor do meu crânio e depois nas palavras que eu me obrigava a formar. A primeira coisa que chegou foi uma imagem. Uma paisagem interna, como um mapa de luzes conectadas, e uma sensação de calma tão profunda que me fez duvidar do próprio medo. Em seguida, um pensamento claro, direto, sem rodeios. Preciso sair daqui. Preciso voltar. Ajude-me. Meu coração bateu mais rápido, não de pânico, mas de algo que parecia uma contagem regressiva. Você entende o que é isso? Murmurei, quase para mim mesmo. Era óbvio que ela viu minha mão. Uma mão calejada, cheia de cicatrizes que contam histórias de soldas e de peças que não cooperaram, e reconheceu ali um tipo de habilidade que poderia ser útil. Sem esperar longas explicações, ela colocou uma imagem em minha mente. Uma série de conexões, fios que se comportavam como veias, cristais que brilhavam com a mesma cor dos relâmpagos do lado de fora. Não era apenas tecnologia. Havia um componente que cheirava a ritual, a intenção. Havia medo. Havia desconfiança mútua. Eu podia imaginar as manchetes. Velho de Montana inventa visitante do espaço para acabar com a solidão. Ainda assim, quando a vi se levantar com dificuldade, segurando o que parecia um tubo de liga metálica que pingava uma substância viscosa azul, eu não pensei nas notícias. Pensei em como a chapa do casco precisava ser alinhada, em solda, em vedação. Era aquilo que eu sabia fazer. E quando ela estendeu a mão, ou algo análogo a uma mão, e colocou sobre a minha palma uma superfície gelada que vibrou como uma harpa, tive a certeza de que me pediam um acordo simples. Eu conserto a nave. Em troca, ela me mostra algo que vale mais do que qualquer pagamento. Fizemos um pacto mudo, tão prático quanto espiritual. Levei-a para o galpão, cobri a fenda com uma lona e, com o som abafado da chuva batendo no telhado, comecei a desmontar o que podia. A criatura, que eu no fim passei a chamar de ela, com maiúscula, porque merecia dignidade, observava. Aos poucos ela foi se acomodando sobre um macarrão velho que eu sempre usei para vasos. Parecia encontrar uma postura humana em algum canto do seu corpo que mimetizava isso. No fundo da oficina havia ferramentas que tinham a minha história. Chaves marcadas pelo tempo, um estilete que já servira para abrir cartas antigas, um ferro de solda que fazia mais fumaça do que calor.
Comecei a trabalhar com a mesma calma com que sempre trabalhei. Examinar, medir, testar. Mas a nave não era só metal. Tinha células que respondem à intenção, algo que exigia uma sensibilidade que eu não aprendi nas oficinas técnicas. Era como ajustar um rádio antigo. Às vezes basta mexer um pouco a antena e o mundo volta a conversar com a gente. Ela ajudava de um jeito novo, não com mãos humanas, mas com imagens. Era telepatia? Chamemos assim por hora. Passava-me diagramas diretamente para a cabeça, símbolos que pareciam fórmulas, e ao mesmo tempo canções simples. Em uma dessas imagens apareceu a palavra 47, em várias fontes, escrita em metal, impressionada em um painel, flutuando sobre um circuito como se fosse um número de série. Quando perguntei, com a voz porque uma voz minha ainda existia, por que aquele número, ouvi uma resposta que não era resposta, mas sensação, atenção. Percebi mais tarde que esse seria o primeiro experimento, o tal número 47, que ela usaria para me ensinar algo sobre manifestação. Naquele instante, soou como uma piada que ainda não pegara o ponto. Ela falava de coisas que me deixavam desconfortável e ao mesmo tempo curioso. Citava um nome que eu conhecia desde pequeno, mas que fora sempre apresentado em sermões: Jesus. Não como acusação à fé que eu carregava, mas como um registro, uma frequência que, segundo o que ela mostrava, se ligava a uma rede maior. Um campo de consciência que reunia o que as religiões chamam de divino. Ela projetou uma cena translúcida no ar, um holograma que piscou como um filme antigo. Uma figura de aparência serena, com gestos que pareciam dizer: o reino está aqui. E a legenda que surgia, em tradução telepática, trazia as palavras que eu ouvi na igreja, mas reorganizadas como se eu estivesse vendo-as de dentro. Importante. Aquilo não era uma lição teológica canônica. Era a forma com que a presença, ou a máquina que guardava memórias, apresentava aquele personagem. Eu pensava, enquanto limpava gordura, que podia ser apenas um registro cultural da nave. Ela, por sua vez, admitia que muitos seres que viajam entre frequências têm registros semelhantes de figuras que ensinaram à humanidade. Isso me desconcertou. Como mecânico, gosto de peças que se encaixam. Não gosto de teses soltas. Mas a clareza com que ela apresentava as coisas tinha um peso prático. Mostrou-me um princípio simples: pensamento, emoção e certeza. Pensar cria, a imagem dizia. Eu traduzi como: você planta a semente. Emoção amplifica. Ela acrescentou com uma onda de calor que varreu a minha memória de infância. De dias em que eu mal conseguia pagar a conta, mas ainda assim sentia uma alegria que multiplicava as pequenas bênçãos. Certeza manifesta foi a última etapa. Não certeza teórica, mas a convicção que mantém a semente viva até brotar. Eu ouvi aquilo e imaginei os muitos pedidos que eu tinha feito à vida. Alguns sinceros, outros cheios de reprovação. Percebi que, com frequência, eu esperava que alguém me presenteasse com aquilo que eu podia, de algum modo, cooperar para alcançar. Ela trouxe isso com exemplos simples. Lembrou-me de um episódio de quando eu era adolescente. Pedi a Deus, na minha oração miúda, para que o velho gramofone da família tocasse de novo. Não era pedido para uma necessidade vital, mas era algo que eu quisava com a alma. E por algum jeito, semanas depois, alguém trouxe um receptor que, encaixado num fio, voltou a tocar aqueles discos de blues. A sensação que ela transmitiu foi: aquilo foi uma manifestação, não necessariamente sobrenatural. Era uma cadeia de eventos, de intenção, de ação. Disse que a diferença entre um desejo e uma manifestação talvez esteja na qualidade da intenção e na persistência da emoção. Ao mesmo tempo, ela insistiu em uma coisa que ardeu como sal em ferida: responsabilidade. Não no sentido de culpa que paralisa, mas na noção de que muito do que reclamo como injustiça tem, por trás, escolhas minhas, pequenas e grandes, que não foram feitas com coragem ou disciplina.
Evitou a santificação do sofrimento como algo que me legava valor. Vitimização cria um campo de onde nada novo brota. Ela transmitiu. E eu senti o choque dessa frase porque nunca ninguém me disse assim, sem meias palavras. Na igreja, ouvi consolo. Na oficina, ouvi técnica. Ali, ouvi uma mistura que me fez repensar anos de autopiedade que eu cultivara como se fossem jardinagem. Durante as primeiras noites, enquanto soldava e limpava circuitos, começamos a estabelecer um ritual quase doméstico. Ela gostava do calor do lampião aceso, da fumaça que subia e se desfazia como nuvens em miniatura. Eu tocava suas peças com cuidado. Ela projetava imagens de lugares longínquos, galhos de uma árvore que cantava, e às vezes, apenas às vezes, uma luz que eu associei à palavra fonte. Usou essa palavra com a mesma naturalidade que eu dizia combustível. Não era doutrinária, era técnica. Fonte significava o campo do qual tudo deriva. Para ela, a passagem das almas, o que o título deste relato chama de chegada ao paraíso, era um processo de sintonia com essa fonte, uma elevação de frequência que permite a integração com esse campo. Repetia sempre, em variações de imagens, não um lugar sobre nuvens, mas um estado de encontro, uma harmonia que suspende a solidão. Aos poucos, mesmo eu, com a minha língua presa à prática, comecei a experimentar pequenas coisas que pareciam burlar minhas expectativas. O primeiro foi banal, e por isso, assustador. Coloquei um copo no balcão, e dentro dele dormia um prego que havia caído do meu último trabalho. Havia perdido aquele prego há meses. Procurei em caixas, no feno do celeiro, em bolsos e gavetas. No dia em que a nave tombou, coloquei uma moeda de metal, qualquer quinquilharia. E, como um ritual meio cômico, disse para mim mesmo: Vamos, 47, me mostre algo. Não esperava nada. Mas aquela noite, ao fechar a ferramenta numa gaveta, ouvi o tilintar do copo onde, para minha surpresa, havia agora um prego que não era meu. Uma coincidência? Talvez. Só que ao longo dos dias, o número 47 começou a surgir em lugares que não tinham relação entre si. Na etiqueta de um remendo de roupa, numa placa de caminhão que passava, na página de um jornal antigo que abri por acaso. Não estou dizendo que foi magia. Estou descrevendo um padrão que me perturbou e forçou minha mente a encarar o que eu vinha chamando de coincidência. Ela explicou o experimento como um teste prático. Escolhemos um número e começamos a colocar nele intenção e expectativa. O objetivo não era a obsessão pelo número em si, mas treinar a atenção. Quando você fixa intenção em algo e alimenta com emoção, não com desejo ansioso, mas com gratidão antecipada, sua percepção filtra ocorrências que antes passavam despercebidas. Ela me transmitiu. Em termos mais crus, ela dizia que o cérebro é um rádio. Sintonize na estação certa e tudo o que aquela estação transmite fica audível. Mas havia, ao lado disso, uma tarefa técnica: ajustar a própria frequência corporal. De novo, não prometeu cura milagrosa, não me garantiu riqueza, apenas me convidou a experimentar, com disciplina, uma prática que prometia transformar a atenção em ação. À medida que os dias passavam, notei mudanças pequenas e concretas. Achas de reencontrar peças, telefonemas que resultavam em ofertas de serviço, dores nas costas que diminuíam quando eu, pela primeira vez, permiti que alguém me ajudasse sem encher-se de sentimento de obrigação. Foi lento, nada de transformações cinematográficas em um dia, mas o acúmulo de pequenas vitórias ecoava diferente dentro de mim. Comecei a dormir melhor, comecei a anotar padrões, comecei a preferir minhas próprias perguntas a respostas prontas. Nem todos os movimentos foram suaves, havia um medo que me mordia por dentro. E se eu estivesse abandonando o que me ensinaram a considerar verdadeiro? E se eu estivesse transformando um encontro em pura tecnicidade, fria de significado espiritual? Ela percebia essa tensão, e com delicadeza que mais parecia ciência do cuidado do que piedade,
Mostrava-me um registro holográfico. Alguém que, segundo o arquivo, fora chamado por muitos nomes ao longo da história. Jesus, o caminhante, o mestre. Segundo o registro que me foi apresentado, dizia a visão, este ser trouxe instruções para que as pessoas aprendessem a se alinhar com o campo. Não foi uma fórmula vazia. Foi convite para quem quisesse aprender a trabalhar com a própria atenção. Eu escutava e sentia uma mistura de reconhecimento e incômodo. Reconhecimento, porque aquelas palavras ecoavam o que eu ouvira na infância. Incômodo, porque a moldura era diferente, menos dogma, mais técnica. Uma noite, enquanto soldava, ela colocou sobre minha bancada 3 pedras pequenas, sem brilho ostentoso, mas com cores que lembravam o interior do mar. Cristais, veio a palavra em minha cabeça. Simples. Disse que eles serviam como amplificadores. Eu, que sempre fui desconfiado dessas ferramentas que se enfeitam com mistério, quis entender o mecanismo. Segundo o registro apresentado, os cristais podem funcionar como ressonadores. Em termos práticos, concentram a atenção. Não são mágicos por si mesmos, explicava ela. São como lentes óticas. Direcionam e focam o que você já é capaz de gerar. Fiquei com as 3 pedras no bolso por dias, sentindo o frio delas quando enfiava a mão nas calças. Às vezes eu apertava uma e pensava, se isso me ajuda a lembrar de estar intencional, já se revelou útil. Houve resistência interna também por causa de Pastor Williams. O homem era um pilar da cidade, voz firme e conhecida, que aparecia com facilidade nos cultos e nas reuniões de angariação. Ouvi falar dele desde menino. Suas palavras pesavam. Na cidade pequena, pastores têm a função de marcar linhas. Comecei a antever que, ao abrir sobre aquilo que estava vivendo, haveria reações. Não por medo de ser julgado, isso eu já estava, mas porque compreendo que quando alguém mexe nas estruturas de crença comunitária, o resultado é tensão. Ainda não o vi, mas comecei a imaginar o seu rosto quando eu contasse que consertei uma nave, que tive uma conversa telepática e que aquela criatura me ofereceu conceitos sobre manifestação. Eu também já sabia uma coisa. A minha relação com a fé não precisava de rótulos definitivos. Eu podia e devia guardar a experiência como pessoal, segundo a minha vivência. A frase que me vinha sempre à língua. E foi assim que o tempo foi passando. Concertos mecânicos, noites de discussão interior, pequenos sinais que insistiam em aparecer, e o número 47 se infiltrando nas minhas horas de vigília. Ao mesmo tempo em que as coisas mudavam, havia um medo novo, responsabilidade. A possibilidade de que muito do sofrimento que carrego tenha sido, em algum grau, cultivado por atitudes que me protegeram de ousar. Uma parte de mim, enraizada em tradições de humildade cristã, interpretava aquilo como um chamado à entrega. Outra parte, prática, entendia como convite para agir com coragem. Em uma manhã de neblina, quando a confirmação parecia mais necessária do que nunca, ela projetou algo que eu não estava preparado para ver. Não foi o holograma completo, apenas um fragmento. Uma sequência de cenas que pareciam mostrar almas em trânsito. Não um lugar de nuvens e harpas, mas um fluxo de luz, uma passagem por camadas que vibravam em tons diferentes. Paraíso, veio a palavra, mas logo em seguida ela completou com uma paciência que beirava a pedagogia. Entenda, o que seus livros chamam de paraíso, muitos o imaginam como um destino geográfico. O que eu mostro é um processo de sintonia. Escolha, frequência, união com a fonte. Não é uma negação do que você crê, é uma visão que coloca ênfase no caminho interior. Isso me permitiu respirar, porque precisava continuar integrado à minha raiz religiosa, ao mesmo tempo que examinava a nova leitura. Ainda havia muito a consertar na nave. As peças que eu ajeitava ali não eram apenas metálicas. Havia uma ética a ser desmontada e remontada. Eu começava a perceber qual era o preço de qualquer encontro radical. Não era dar razão a quem nos visita, nem renegar o que fomos ensinados. Era aprender a filtrar,
a experimentar, a admitir que uma vida de fé pode conviver com perguntas técnicas e práticas. E havia algo mais. Um senso de urgência, não como pânico, mas como chamado a decidir entre voltar ao comodismo do hábito ou aceitar um caminho que exige disciplina. Naquele ponto da minha história, e era um ponto crítico, eu precisava tomar uma atitude concreta. Havia de um lado as ferramentas, as pedras no bolso, o número 47, as imagens do que poderia ser o paraíso. Do outro, o risco de perder minha comunidade, o risco de ser mal entendido por Pastor Williams e o risco interno de me transformar num fanático de última hora. Eu não queria nem uma coisa nem outra. Queria verdade. Queria, de forma rude e honesta, algo que funcionasse na minha rotina de oficina, algo que me ajudasse a levantar mais cedo sem me sentir refém dos meus próprios limites. Antes de continuar, se essa história está falando com você e você quer ver outros relatos que desafiem o que lhe foi ensinado, inscreva-se no canal. Apenas um pedido simples. Se você quer acompanhar a jornada, fique por aqui. Voltando ao galpão, lembro-me da cena em que ela, Serena, abriu uma pequena câmara dentro da nave e me mostrou arquivos que pareciam registros de viagens. Havia imagens de lugares que minha mente, presa ao montanhoso de Montana, só podia chamar de rotas, constelações de possibilidade e encontros de seres que, de certa forma, ajudam uns aos outros a se alinharem com a fonte. Essa nave, entendi, não era uma máquina de guerra, era um instrumento de trânsito. E por isso, a minha missão naquele momento, aparentemente insignificante para qualquer agente interestelar, era vital. Consertar para permitir que o aprendizado continuasse. Houve, no entanto, um episódio que me derrubou mais do que eu imaginava. Numa tarde, enquanto ajustava um painel, senti um peso antigo. A lembrança de quando perdi alguém que eu amava e como na época eu me agarrei às explicações fáceis. Aquele lamento me trouxe à tona o risco de transformar todo o encontro em fuga. A extraterrestre percebeu. Com uma paciência que parecia feita de antenas e cuidado, ela enviou-me uma sequência de imagens que me deixou em silêncio por horas. Não era sobre negar dor, dizia a visão. Era sobre aceitar que dor e responsabilidade podem coexistir. A perda te modelou, ela transmitiu. Não é tua inimiga total, mas tua ferramenta mal usada. Reconheça o que te feriu e, ao mesmo tempo, não permita que a ferida seja o teu único mapa. Naquele ponto, a história estava apenas começando a se alinhar. Eu já tinha consertado parte do casco. Já tinha sentido a vibração de um princípio que eu não sabia nomear. E já havia colocado as 3 pedras no bolso como se fossem amuletos de uma nova rotina. Havia também a promessa implícita de que, se eu continuasse, ela me mostraria o mecanismo completo, como exatamente as almas transitam para o que chamamos de paraíso. Uma descrição que, segundo ela, era menos geográfica e mais vibracional. Mas havia um passo que eu ainda não estava pronto para dar. O compromisso de mudar a estrutura do meu dia a dia e enfrentar publicamente o que eu havia vivido. E havia, além disso, outra camada. A sensação de que eu não era o único que precisava aprender. A cidade pequena inteira viveria um choque quando as conversas surgissem. Pastor Williams provavelmente falaria. Minha família teria perguntas. E eu, velho de oficina, precisava decidir se guardava aquilo para mim ou se transformava a experiência em um caminho que outros pudessem seguir, com todos os riscos que isso traz. A chuva diminuiu naquela noite. O galpão cheirava a metal e a alívio. Ela descansou sobre um banco improvisado e, olhando para mim sem precisar mover os olhos, projetou uma imagem curta e tão densa que me faltou ar. Uma passagem luminosa, suave, onde formas se dissolviam em uma luz tão brilhante que parecia uma leitura do próprio coração. Não é um destino que você vai com a mala ao ombro, disse a visão. É uma frequência que você escolhe carregar enquanto caminha. Naquele momento, eu entendi que minha tarefa era dupla. Consertar a nave para que ela pudesse partir
e consertar a mim mesmo para que, quando o momento chegasse, eu reconhecesse a passagem sem medo. Ainda restavam peças por alinhar, parafusos por apertar e perguntas por responder. Mas algo dentro de mim mudara. O modo como eu via a responsabilidade, o modo como eu entendia a fé e o modo como eu encarava o que o título deste relato promete contar. Eu consertei a nave, e enquanto a reparava, era consertado por dentro. Não como quem renega o passado, mas como quem costura pontos soltos para que a roupa sirva melhor no corpo que restou. E uma observação: tudo o que compartilho aqui é segundo a experiência que vivi. Não pretendo que essa leitura substitua crenças ou interpretações tradicionais. É a minha vivência, contada com honestidade. Consertei mais alguns painéis naquela semana. Havia um tipo de cadência nas tarefas: limar, ajustar, reapertar, testar. Cada movimento repetido funcionava como um metrônomo que me devolvia a calma. Enquanto minhas mãos faziam o trabalho sujo, a cabeça mastigava os conceitos que ela me entregava por imagens e sensações. Foi numa dessas madrugadas, com o galpão interrompido apenas pelo zumbido do compressor e o chiado intermitente do radiador, que ela projetou algo que derrubou as minhas defesas mais uma vez. Mostrou-me uma sequência completa do fluxo que chamava de passagem. Não era um filme teatral, não tinha nuvens com portões dourados. Era uma sequência de frequências, camadas sobre camadas de luz dançante. E o que me atingiu foi a clareza técnica daquela representação. Ela explicou, com a calma de um professor que já repetiu a lição tantas vezes que conhece as trancas da cabeça dos alunos. A transição se dá por sintonia progressiva. Primeiro, reconhecimento. Depois, expansão. Por fim, integração. Em sua linguagem, reconhecimento era perceber no interior a correspondência com a fonte. Expansão era elevar a própria vibração emocional. Integração, voltar a um estado de união. Em palavras humanas, atenção, emoção alinhada, convicção que atravessa o corpo. Eu precisava pegar aquilo com as mãos. Não bastava compreender como conceito. Precisava de prática. Foi quando ela me propôs uma rotina simples, quase ridiculamente simples, mas consistente, que eu pudesse encaixar entre as trocas de óleo e os alinhamentos de roda. 3 pequenos treinos, ela transmitiu. 5 minutos diários de gratidão antecipada, captura de pensamentos a cada vez que a mente fugisse para o velho roteiro de queixa, e uma prática de visualização curta. 20 respirações focadas numa imagem de calor que eu deveria escolher e alimentar. Disciplina pequena, efeito acumulado, foi a ideia. No começo eu fazia aquilo quase com vergonha. Sento no banco, fecho os olhos por 5 minutos e digo, em voz alta ou em pensamento, obrigado por aquilo que ainda não vejo. A frase parecia uma bobagem, e por isso mesmo entrou fundo na minha resistência. Eu vinha de anos em que agradecia depois do fato. Obrigado por me ajudar a pagar essa conta. E não pela sensação antecipada. A diferença, segundo ela, era precisamente a qualidade da emoção. Gratidão antecipada cria uma corrente que puxa acontecimentos compatíveis. É uma prática de alinhamento, não um ritual mágico. A captura de pensamentos foi talvez a mais dura. Era descobrir quantas vezes eu vivia no piloto automático reclamando. A cada vez que a mente me puxava para a lista das injustiças, a dívida antiga, o ombro que dói, a gente que me deve, eu tinha que adotar o hábito de anotar mentalmente e imediatamente colocar uma alternativa. O que posso fazer agora? Ou, qual a ação mínima que me tira desse buraco? Com o tempo, a mente foi menos propensa a afogar-se. Aquilo me entregou uma sensação de agência. Não era uma promessa de solução mágica, mas uma devolução do próprio poder de decisão. A visualização foi a coisa que mais me surpreendeu. A extraterrestre não me pediu imagens grandiosas. Pediu que eu me reconectasse com sensações boas. O calor do assento do caminhão na manhã fria, o cheiro de café recém-passado,
a solidão transformada em presença. 20 respirações com uma imagem escolhida, e depois prosseguiu ela. Manter essa imagem acesa por 5 minutos ao longo do dia, a qualquer momento, como quem acende uma lamparina. Era, segundo sua explicação, uma forma de calibrar o corpo para uma frequência que já existia, mas que precisava ser reconhecida. As primeiras mudanças foram pequenas, e por isso reveladoras. Um cliente do qual eu não esperava notícia ligou e perguntou se eu podia recuperar um velho trator. O serviço era modesto, mas trouxe uma soma inesperada. Meu apetite por trabalho multiplicou-se de modo sutil. Comecei a responder e-mails, retornar ligações, aceitar convites. A dor que me atormentava nas costas cedeu algumas noturnas. Não que a dor tenha ido embora por decreto, mas porque comecei a agir antes da dor se transformar em justificativa para não me mover. Essas foram provas, pequenas e acumulativas, que tentavam me dizer algo que eu ainda relutava em entender. Não havia aqui promessa de milagre, mas uma prática de colaboração com realidade. Enquanto eu avançava com os concertos, a nave começou a apresentar sinais de restabelecimento. Pequenos diodos que antes piscavam de forma errática passaram a emitir luz constante. Uma câmara de ionização que tinha um circuito rachado finalmente reagiu depois que eu troquei uma solda e limpei um contato corroído. Para minha surpresa, aquilo não era só recuperação técnica. Havia uma espécie de reciprocidade simbólica. Quanto mais eu ajeitava o casco, mais ela me dava. Havia confidências sobre rotas, sobre seres que aprendiam técnicas de cura mental. Havia demonstrações sutis, um pequeno registro de voz interno que me dizia no momento certo para pegar o fone e atender a ligação que acabara de chegar. E então veio o propósito do experimento. O 47 deixou de ser uma piada e virou um teste de atenção ampliada. Decidimos transformá-lo numa espécie de protocolo. Eu escolhia um alvo pequeno, uma chave perdida, a marca de um parafuso, uma pessoa que eu precisava encontrar, e dava intenção ao número. Repetíamos a rotina. Pensamento claro, o alvo, emoção elevada, muito gratidão antecipada, e certeza entregue ao corpo, uma convicção serena, e ficávamos atentos às aparições do 47. Havia uma lição adicional. Não se tratava de obsessão. Exigia desapego. Eu deveria permitir que as ocorrências viessem, sem me pendurar nelas como se fossem garantias. As coincidências começaram a ganhar densidade. O 47 apareceu em lugares improváveis, numa etiqueta de caixa em que eu abria peças novas, num número de telefone anotado num papel esquecido, num trecho de uma velha Bíblia que alguém havia doado ao galpão e que eu folheei distraidamente. Não vou dizer que tudo isso era prova absoluta de algo sobrenatural. Era, para mim, um acúmulo de evidências que forçava uma revisão da minha leitura do mundo. A extraterrestre me alertou sempre. Cuidado com a ânsia. A prática é aumentar a sensibilidade, não criar dependência de sinais. Ela sabia que eu, como ser humano, poderia rapidamente transformar sincronicidade em oráculo. Em paralelo, comecei a aplicar algumas ferramentas práticas que ela sugeriu usar com os cristais. Não os tratava como artefatos mágicos, os via como lembretes físicos de uma intenção. A pedra do mar, pequena e sem polimento, servia para focar a visualização. Outra, com veios verdes, me lembrava de agir com compaixão. A terceira, mais escura, funcionava como símbolo de firmeza quando eu precisava de coragem. Havia um ritual simples. Antes de começar o trabalho, eu segurava a pedra, alinhava o pensamento, dizia mentalmente o objetivo do dia e guardava a pedra no bolso. Não havia garantias. Apenas um gesto que começava a reprogramar hábitos. Com o tempo, o que era íntimo do galpão começou a sair para a rua. Um vizinho notou minhas conversas em voz baixa com alguém invisível, e a história começou a virar sussurro. Não que eu tivesse divulgado para todo mundo, mas as cidades pequenas têm tráfego de informação próprio. Boatos crescem como fungos em madeira úmida.
Surgiu um comentarista mais interessado em sensacionalismo do que em compreensão. Alguém deixou um bilhete anônimo no carro. Cuidado com o que você anda inventando. Fui convidado a falar num café sobre o que eu fazia para se manter são. E aceitei com cautela porque já não queria esconder a experiência. Mas também não queria transformar meu relato numa peça espetacular. A primeira verdadeira tensão com o grupo religioso local aconteceu numa tarde de domingo. Pastor Williams veio por conta própria, não como inquiridor, mas como alguém movido por responsabilidade pastoral. Sentamos no banco da igreja, aquele banco de madeira que conhece os segredos da cidade, e conversamos sem plateia. Ele começou com cuidado, como se tocasse num objeto sagrado. Frank, ouvi dizer coisas, e eu percebi que a melhor saída era a honestidade que me parecia cada vez mais natural. Contei o essencial. O acidente, a criatura, as conversas, as práticas. Falei em termos de experiência, disse que nada na minha vivência substituía as escrituras. Disse que aquilo era um convite pessoal que eu estava testando. Pastor Williams ouviu com a expressão de um homem que tenta encaixar uma peça estranha num quebra-cabeça que conhece bem. Havia preocupação legítima na voz dele. Meu filho, qualquer coisa que nos afaste da boa doutrina merece cuidado. Respondi que também temia afastar as pessoas daquilo que as sustenta. Expliquei as práticas com termos práticos. Disciplina, atenção, trabalho de mente e coração. Em determinado momento disse: o que me incomoda não é a ideia. É a responsabilidade que eu agora percebo que tenho sobre minha vida. Ele refletiu, fez perguntas duras, e eu respondi com a mesma clareza. Não prometia cura nem riquezas, falava de pequenas mudanças que me devolviam agência. A conversa não terminou numa aceitação plena. Houve reservas, perguntas teológicas e a recomendação para que eu procurasse aconselhamento. Mas houve também, para minha surpresa, uma abertura que eu não esperava. Se o que você diz gera frutos e transforma vidas, teremos que entender isso sem precipitar julgamentos. Aquele "se" foi suficiente para me manter em pé. Saí da igreja sem perder a comunidade, porque, no fundo, aprendemos a conviver com dúvidas. Não todos, mas alguns. Com o desenrolar das semanas, outras pessoas foram se aproximando. Uma mulher chamada Elsie, que trabalhava na padaria, passou a ficar alguns minutos a mais quando eu entrava para pagar o café. Ela me contou que, depois de ouvir uma versão curta do que eu fazia, decidiu experimentar a gratidão antecipada para enfrentar o medo de uma cirurgia. Não vou atribuir a mim o resultado da operação que ela teve. Aliás, recusei qualquer narrativa de mérito. Mas ela disse que a prática a ajudou a manter calma antes de entrar na sala. Essas pequenas testemunhas foram para mim como parafusos que prendem uma placa solta. Não validavam todo o sistema, mas davam pistas de que havia utilidade naquilo que eu aprendera. Aos poucos, eu senti que a dinâmica estava mudando. A nave estava ficando operável. Minha rotina havia se reorganizado e o número 47 continuava a aparecer como um lembrete. Surgiu então um momento de crise que me deixou mais exposto do que eu gostaria. Chegou ao galpão uma carta formal de um advogado representando a família de alguém que afirmava ter perdido um animal por conta de um suposto experimento que fizemos. Era uma acusação sem base, mas a cidade pequena tinha fome por causos. Tive medo. Medo de que tudo o que eu vinha construindo ruísse por conta de um mal-entendido. Foi aí que precisei decidir se eu reagia com medo ou com responsabilidade. Escolhi responder com clareza. Convidei as pessoas para conversar, mostrei registros do que eu fazia, expliquei as práticas e deixei claro que não havia experimentos realizados em pessoas sem consentimento. Pessoas que antes cochichavam passaram a visitar o galpão. Alguns por curiosidade, outros em busca de algo que eu não sabia nomear. A experiência me lembrou de novo a ideia central. Responsabilidade pessoal. Se eu queria viver aquilo de forma íntegra, precisava assumir consequências, aceitar falhas, pedir desculpas quando necessário, corrigir rotas. Não era glamour.
era maturidade. Chegou o dia em que a nave acendeu em sua totalidade. Não foi uma cena de cinema, com explosões e luzes cegantes. Foi um processo técnico que coincidiu com um momento de intimidade. Eu havia ajustado um cristal de contenção, calibrado sensores, substituído um cabo que tinha microtrincas. Ao ativar o painel, senti um calor diferente, uma presença que parecia cantar numa frequência mais alta. Ela sorriu, ou eu interpretei aquilo como sorriso, e pela primeira vez falou comigo de modo que não precisei traduzir. Frank, você aprendeu a viver com menos medo. Isso é essencial. A voz não tomou forma humana. Era mais como uma música que se acomodou no meu peito. Naquela última noite antes da partida, a nave estava pronta para subir. Ela havia me pedido que a ajudasse a testar os sistemas de navegação, e nós fizemos um último ritual de agradecimento. Ela me entregou formalmente as 3 pedras, mas agora com uma tarefa definida para cada uma. Uma para a atenção, usar quando sentisse a ansiedade de velhos padrões, outra para a compaixão, quando eu estivesse diante de decisões sobre o outro, e uma terceira para a coragem, quando tivesse que enfrentar julgamentos e sustentar a verdade da minha experiência. Ao receber as pedras, senti algo novo. Um peso que não era rígido, mas cheio de sentido. A despedida foi um silêncio denso. Ela me disse telepaticamente que haveria rotas que eu não veria, que alguns dos meus vizinhos jamais acreditariam, que o pastor podia levar tempo para entender, que eu teria dias de dúvida, e, finalmente, transmitiu o que já tinha sido o âmago desde o primeiro contato. Eu parti para ajudar outros a se alinharem. Não vim para substituir suas crenças. Vim para oferecer técnica. Escolham. Aquilo último, escolham, foi uma ordem e uma libertação. Escolha significava responsabilidade. A hora da partida foi discreta. A nave, agora com o casco polido e a câmara de ionização brilhando estável, ergueu-se em meio à neblina como um peixe que volta ao mar. Havia um som que eu nunca havia ouvido antes. Uma amalgama de harmônicos que mais parecia uma canção interior. Ela olhou para mim uma última vez e, na linguagem que já éramos íntimos, falou: Lembre-se, o paraíso que te mostrei é um modo de mover-se. Não é uma promessa sobre circunstâncias externas. É a habilidade de alinhar o seu campo com a fonte. Você já começou. E então foi embora. O galpão ficou estranhamente vazio. As luzes que sobraram pareceram carregar a memória da nave por dias. No começo, fui à oficina todo dia pensando que poderia ouvir o sussurro, mas foi o silêncio que me ensinou a lição final. Não é a presença física que sustenta a prática, é o hábito de viver alinhado. As pedras ficaram no meu bolso por semanas, depois no meu criado mudo, às vezes embaixo do meu travesseiro quando eu precisava dormir com menos ruído na cabeça. A vida seguiu, com ranhuras, com atenção. O número 47 continuou a aparecer, agora não como sinal místico, mas como um lembrete de que minha observação do mundo havia mudado. Surgiram oportunidades pequenas. Um serviço para um fazendeiro na cidade vizinha, uma proposta de restaurar um velho motor de barco, uma chamada de um antigo colega oferecendo ajuda para uma carga. A saúde, que nunca foi uma promessa, mostrou sinais de melhora. Menos noites em claro, menos tensão na mandíbula. Tudo isso foi lento e, por isso, firme. Não houve um dia em que eu acordei e me encontrei novo. Houve uma série de manhãs em que escolhi pequenas práticas, e o acúmulo disso foi o resultado. A reação da cidade foi variada. Houve quem me evitasse, quem me chamasse de sonhador, e quem me procurasse com esperança. Pastor Williams e eu continuamos nossos diálogos, às vezes com calor, às vezes com silêncio. Ele veio ao galpão uma vez para ver as pedras. Segurou uma por uns instantes, não com menos ceticismo, mas com mais curiosidade do que na primeira visita. Algumas coisas precisam de tempo para ser compreendidas, ele disse. Eu concordei e percebi que não precisava converter ninguém à minha leitura. Meu dever era viver com integridade aquilo que me transformara,
E isso já era suficiente. Houve também momentos de tremor. Em uma noite, um amigo de longa data me telefonou perturbado, dizendo que se sentia traído por ter ouvido a história do meu encontro. Para ele, aquilo parecia uma folguedo que tirava o foco do que considerava a essência da fé. Falamos por horas. Eu não o convenci e nem quis convencer. O que fiz foi ouvir, e ele, algum tempo depois, me contou que voltou a frequentar a igreja com mais serenidade. Às vezes o nosso testemunho não é um manual, mas apenas uma oferta que o outro aceita ou não. Aprendi que um ponto central daquela experiência era sempre a escolha. Escolher responsabilidade em vez de vitimização. Escolher experimentar com disciplina. Escolher integrar a descoberta à vida de forma prática. Não me tornei guru de ninguém. Voltei a ser o mesmo homem que cheira a graxa, que gosta de um bom café e de uma bocada de silêncio ao fim do dia, só que com menos desculpas e mais perguntas responsáveis. Com o tempo, senti que poderia organizar o que havia aprendido de forma útil. Comecei a registrar as práticas que funcionaram para mim, listar as pequenas tarefas de gratidão, descrever exercícios de captura de pensamento, sugerir maneiras simples de usar os cristais como âncoras de intenção. Não para vender a ideia como fórmula milagrosa, mas para oferecer um roteiro experimental para quem quisesse tentar. Escrevi à mão uma pequena folha com 3 rotinas para começar e a espalhei para pessoas que me pediam orientação, não como doutrina, mas como sugestão testada na oficina da minha vida. E então, muitos meses depois, recebi uma carta não assinada. Dentro dela, uma foto antiga, uma placa com o número 47 de uma fábrica desativada, uma lembrança que me fez sorrir. A carta dizia, em caligrafia trêmula: "Você me mostrou que a fé pode ter prática. Obrigada." Não era literatura, era um pedido de reconhecimento. Naquele instante, soube que meu encontro não fora apenas uma fantasia pessoal. Havia reverberado em gente que precisava de um mapa para agir. Hoje, quando conto essa história, faço questão de lembrar o essencial. Eu consertei uma nave. Fui consertado por dentro. Aprendi um conjunto de práticas que me trouxeram mais presença, mais coragem e mais responsabilidade. Vi o número 47 como um catalisador que me obrigou a prestar atenção. Usei cristais como lembretes, pratiquei gratidão antecipada, captura de pensamentos e visualização. Testei tudo isso sem prometer garantias a ninguém. E aprendi que o paraíso que ela me mostrou não era um destino geográfico, mas um modo de sintonia com a fonte, uma frequência que se escolhe carregar. Se você leu até aqui e algo disso ressoa, não estou pedindo que largue suas crenças. Estou convidando a experimentar pequenas práticas com disciplina e honestidade. Se quiser, comente abaixo qual trecho tocou mais você. Eu quero saber qual parte desta experiência toca o seu coração. E para quem quiser um guia prático com as rotinas que eu testei, explicado passo a passo, sem promessas milagrosas, apenas sugestões para experimentar, há um link na descrição onde aviso quando o material estiver disponível. Por fim, uma lembrança clara que sempre repito: tudo o que narrei é segundo a minha experiência. Não pretendo com isso substituir leituras tradicionais das Escrituras ou declarar verdades dogmáticas. O relato é uma vivência pessoal que me transformou e que, se for útil a alguém, deve ser usada com discrição e sentido crítico.